Aê! Oi, 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 oi! Sejam bem-vindos ao nosso canal do RH Sem Mimimi, esse momento que a gente vai falar de RH, de gestão, de crescimento sem mimimi. Sejam bem-vindos, a gente tá aqui com 3 pessoas muito queridas, que 2 delas são muito queridas há um tempo, mas eu conheci agora presencialmente, né? Viva a pandemia. E aí, essa pessoinha aqui, o Leandro, que eu já conheço há mais tempo, então a gente tá aqui com o Leandro da Globalbot, Thiago da Up e o Chamusca da Ideação. Gente, obrigada pelo convite, sejam muito bem-vindos. Vai ser um papo bem de leve, bem de boa, sobre crescimento de pessoas, de tráfego de negócio, de comercial, pré-vendas, pós-venda, tudo que tiver a ver com o crescimento em si. Então, vou passar a palavra para vocês se apresentarem, para mostrar para a galerinha quem está aqui com a gente. Vai, Lê. Bem, eu sou o Leandro, sou head de vendas da Globalbot. Tenho alguns aninhos aqui já, né, de experiência no mercado local, já estou em algumas outras cidades do Brasil. E vamos conversar de crescimento, de vendas e aprender um pouco mais com os colegas aqui. Bora. Show. Eu sou o Thiago Luiz, eu sou cofundador da Up, gestão de tráfego, publicitário. Trabalho dentro de agências já há 8 anos e em janeiro desse ano a gente teve a coragem de empreender, ter o próprio CNPJ, fazer a nossa própria agência com DNA, né, de ajuda para negócios locais, mas focado em tráfego, né, anúncios patrocinados dentro das redes sociais. Bom, obrigado pelo convite, né? Eu sou André Chamusca, eu sou da Ideação e basicamente trabalho com projetos, né? E foi isso que me trouxe aqui para Florianópolis. Hoje eu atuo como gerente de projetos, como consultoria em algumas empresas. E esse convite da Michelle foi exatamente em função de uma parceira em comum que nós temos, né, que é a Airbox, né? É uma história longa aí que a Michelle faz parte também. Cara, é uma história longa e que agora, querendo ou não, a gente falando de crescimento tem muito a ver, porque, assim, entre parênteses, merchan, né? Depois vou cobrar do Miguel. Jabá. E eu faço mesmo, porque foi um sistema que mudou a nossa vida em termos de consultoria focado no crescimento. Quando a gente pensou no Airbox, eu não pensei assim, vou pegar o Airbox ou um sistema de gestão para crescer necessariamente. Eu precisava organizar a minha vida. E a minha vida em 589 mil projetos, 30 vagas por mês e muita gente ao redor, consultores, clientes e clientes dos clientes e consultores dos clientes, enfim. Equipe, né? Equipe, um monte de coisa. E eu dava conta na cabeça, em lista, em um monte de aplicativo do celular, em um monte de post-it, e o que eu mais usava era um sistema gratuito, tipo Trello, né? Mas era o Mastertask. E aí eu sou amiga do Miguel há um tempão. O Miguel via aquilo tudo, assim, e ele também era consultor, né? Ele falava assim, cara, vai com o nosso sistema, vai. E eu falava, tá, vai, tá. E ficava aquela coisa. Até que um dia eu resolvi, beleza, vou ser cliente real oficial. Aí eu era cliente real oficial pagando, mas eu não usava aquela coisa toda, né? Porque é um monte de coisa. E aí eu comecei a ir aos pouquinhos, mas eu ia aos pouquinhos de forma mais cadente, olhando pro sistema o tempo inteiro, pensando, não, uma hora deve dar, né? Deus vai ajudar que uma hora isso aqui vai virar. E aí eu tirei tudo esse ano, só esse ano, eu já tô com o Airbox acho que faz uns 2 anos. Só esse ano eu consegui mudar a empresa inteira, tirar do Master e colocar inteirinha no Airbox. E aí a gente usa outro sistema de currículos, mas que não tem quase nada a ver. Mas foram 2 sistemas que eu não pensei que ajudariam tanto no crescimento. Então esse ano, medindo em termos de resultados, em agosto a gente fez o que a gente tinha feito inteiro do ano passado. E o ano passado não foi ruim. Porque foi um pouco maior até que 2019. E ano passado foi um ano de pandemia que a gente não faturou uns 2, 3 meses. Então teve um crescimento, é óbvio que ele não foi de um mês para o outro, como todo mundo espera quando a gente fala de crescimento, mas ele foi muito planejado. E aí um dia eu tava fazendo uma reuniãozinha com o Miguel, ele falou, vamos parar agora e fazer as tuas OKRs? E aí eu falei, porra, eu faço isso com todos os clientes, né? Comigo eu não faço. E aí a gente fez da pior forma possível, mas a gente fez, então a gente tava sentado, fomos criando junto, eu pelo menos coloquei lá pra sair de algum lugar, eu não criei com a equipe, não foi conforme a metodologia, mas criei. E aí agora, olhando, fazendo a avaliação desse último semestre, quando eu criei, também não fiz ela por quarter, nada. Eu falei, gente, a gente chegou lá. A gente colocou uma meta, tava estruturado, não foi com a metodologia 100%, mas foi e a gente chegou. E aí depois disso eu falei, não, eu vou dar mais valor para essas pequenas coisas que a gente acha pequeno hoje, mas aí se a gente não fez ontem, a gente espera ter feito ontem, né? E eu falei, não, vou dar importância para isso. E esses dias aí eu fiz reunião com a equipe pra gente revisar os valores e aí criar o planejamento estratégico com elas juntas, daí bem bonitinho.
E a gente refez as OKRs, ficou muito legal, muito estruturado. O Miguel até foi lá e deu uma palestra pra gente sobre maturidade de empresa. E aí eu pensei, bom, beleza, a gente tá ali na maturidade 2, 3, ainda tem a quarta e a quinta, mas a quarta, e principalmente a quinta, elas vão ser quando a empresa estiver magnífica em termos de gestão do conhecimento e poder escalar um pouquinho mais, né? O mínimo que se dá para escalar em consultoria, a gente poder. E eu falei, bom, agora sim, né? Agora a gente tem uma medição de onde a gente tá, aonde a gente quer chegar, o que tem que fazer, quais as pessoas, quais as equipes, e isso vai rodar muito bem. Então, esse exemplo que a gente usou agora do sistema, ele pode ser usado para qualquer outra coisa na vida, né? Com ou sem sistema. Claro que no marketing, se a gente não usar sistema, fica muito mais fácil de se perder, né? No comercial também. Mas a minha consultoria é pequena, então o Airbox, ele faz esse processo de ponta a ponta desde o início ali, desde a época que vem um lead pra gente, ou vem uma oportunidade, e eu consigo também ter uma previsão daí de consultores, quem que eu vou alocar em cada projeto, quando e quanto que vai durar, né? Então foi uma experiência muito legal, assim, de crescimento muito massa, com um resultado bem mensuradinho, assim. E aí agora a gente tá num outro momento de olhar para o marketing, e por isso eu conheci o Thiago e comecei a estreitar a relação com ele pra gente poder ter isso bem bonitinho também, com ações relacionadas, né? Porque a gente faz podcast, a gente faz ações de marketing no RH CMMI, no meu perfil pessoal e no da consultoria, mas ainda tá meio desordenado. E aí agora a ideia é crescer cadentemente, não é mesmo? Vai ser muito legal esse crescimento. Tu tava te ouvindo e vinha na mente, assim, eu sou o maluco das planilhas, né? Então eu fazia planilha para tudo quanto era processo. E agora, como gestor ali na UP, né, as planilhas parece que triplicaram de tamanho. Aí o meu computador, ele tem uma memória gigante, ele já tá travando. Eu vou pegar o nome desse sistema aí que eu vou ter que contratar, cara. Eu vou ter que fugir das planilhas, não tem jeito. Aí elas começam a não conversar uma com a outra. Meu Deus. Aí onde era a métrica vira código de erro. E daí o computador todo travado. Não, eu vou ter que assinar esse sistema aí. É muito legal, porque ele foi feito para, a princípio, empresa de consultoria, empresa de serviço pequena, né? Exatamente, Depois viu que dava para fazer várias outras coisas, né? E outros tipos de empresa também. Então, hoje já tem clientes grandes, mas ele atende muito bem a gente, porque pega do início ao fim mesmo, depois dá para botar pesquisa de satisfação e tal. É bem legal. Mas falando nisso, agora me lembrou, quando tu tava falando, eu pensei, o Thiago já trabalhou loucura de agência, né? Como é que era isso? Cara, eu entrei lá, foi me vendido quando um inocente estudante de publicidade vendido que a vida em agência é aquela vida glamurosa, né? Vai ser correria. Gente, é muito cliente que tá lá dentro, botando o sonho dele lá dentro da empresa, né? Apostando no crescimento, às vezes apostando todo o dinheiro que ele tem para os próximos 2, 3 meses, enfim. O empreendedor no Brasil ele ainda é muito carente de instruções, né, de capacitação. Então, a gente atendia muita gente que, nossa, salve meu negócio, bota no colo, assim, e dava um certo pavor lá, porque daí tem que tranquilizar a equipe interna, capacitar ela para ela entregar o melhor pro cliente, né? E é muita correria. E tu falou ali muito certo, métrica é importante, é essencial, sem métrica não cresce. Então, trazendo um pouco para o marketing digital, que é, digamos assim, o marketing que dá de mensurar, não é um outdoor, não é uma propaganda na TV, ele dá de mensurar, tem métrica para tudo. Se tu ignorar alguma métrica, se tu não otimizar alguma coisa ali sem fazer a análise para poder otimizar, tu perde dinheiro, perde tempo, tu perde o timing do negócio, tu podia surfar a onda do crescimento, de ser pioneiro em alguma coisa, tu perde. Então, a análise a coleta de métrica e a análise dela ela é essencial, assim. E a gente vivia no PDCA eterno, né? No ciclo PDCA eterno. Faz, testa, depois analisa, otimiza o que precisa otimizar. E é pauleira. Essa ideia eu acho muito perfeita, porque faz, testa, otimiza, muda o que precisa e aí volta. E tem gente que fica naquela, não, eu vou fazer o negócio perfeito, aí eu vou testar, mas eu nem penso em testar, porque eu sei que vai dar certo, afinal de contas eu fiz um negócio perfeito e depois não entende por que não tá rodando, né? As coisas demoram muito. Volta e meia eu vejo profissionais me pedindo ajuda para desenvolvimento individual e eles já chegam no desenvolvimento falando o que eles já vão fazer, né? E aí eu penso, por que veio, né, infeliz? Já chegou semi-pronto, né? Já vem pronto. Aí ele fala assim, não, eu vou fazer uma pós. Aí eu falo, cara, vai tomando cu com essa pós, né? A gente veio da pós, eu conheci o Leandro na pós, ele era gestor do IPOG. E eu penso, beleza, as pós são muito legais, cada vez mais elas vêm para trazer coisas, né, conhecimento e networking, mas demora muito.
né? Tu vai esperar o resultado de uma pós inteira para se desenvolver? Não, então pega, pelo menos divide em partes, né? O que tu aprendeu naquele mês, na pós, e aí tenta implementar de alguma forma. Vai fazendo uns MVP, né? Vai fazendo os MVP, pega o mínimo produto, o mínimo viável, o mínimo serviço viável possível para ver se aquilo vai rodar. Mesma coisa quando as pessoas vêm, empreendedores, né? Eles vêm fazer mentoria, eu quero abrir uma empresa, e aí? Eu falo, beleza, então vamos estruturar a ideia. Não, mas eu já tenho ideia, vai dar tudo certo. Agora a gente precisa olhar pro logo, pro site, pro cartãozinho. Eu falo, gente... Eu vejo bastante isso no meu dia a dia, assim. Falando um pouco da área comercial, você é o louco da planilha. Eu uso planilhas porque não tem outra forma. E muitas vezes a gente não consegue ter tudo nas ferramentas. Então eu falo, quero juntar um pedaço daqui e dali, aí você vai criar um dashboard, faz alguma coisa assim. Mas eu observo muito. Por exemplo, a área de marketing e algumas outras áreas, é possível você digitalizar e você ser mais efetivo. Comigo, falando da área de vendas, eu tenho um cuidado muito grande quando eu falo em metodologia, em digitalização, em processo, porque eu vejo muitas empresas pequenas e grandes que eu já passei, que elas se preocupam tanto com a metodologia que se esquecem da acabativa, da entrega realmente. Então eles ficam ali derrapando, às vezes passa um mês, 2, um quarto inteiro, 6 meses do ano, o resultado não vem e eles estão ali na metodologia, em implantar, em fechar processo, deixar a coisa engessada, e eu tenho um perfil totalmente contrário. Né? O meu é a área de venda e sem mimimi, né? Então eu realmente gosto de simplificar. Fiz isso inclusive agora na GlobalBot e está sendo bastante interessante. Eu descontinuei algumas ferramentas, eu desfiz alguns processos e aí eu brinco com a equipe assim, fala, gente, lembra da caneta Bic? Há 50 anos ela faz a mesma coisa e entrega bem feito de forma simples. Às vezes a gente não precisa inventar a roda, né? Eu vejo muitas empresas igual você comentou. Já quero ver a logo, quero ver o site, mas poxa, nem o teu produto tá pronto, você não começou nem a testar isso no mercado. Quero fazer 10 playbook antes de ter o processo redondo. Eu falei, vamos começar com simples e a gente vai playbookando durante o caminho o negócio, né? Então eu vejo aquela que não tem nada e quer ter tudo de uma vez, ou aquele que realmente não está conseguindo entregar o básico, feijão com arroz, já querendo pegar uma metodologia, né? Eu sou da época que o vendedor, né? Não sou tão velho assim, mas tenho bastante tempo de estrada, em que o vendedor ele prospectava e fechava a venda. Aí depois se dividiu venda e prospecção. Tranquilo, faz mais sentido porque aí cada um cuida de uma frente. Aí pegou a prospecção e dividiu em SDR, LDR, BDR. Eu falo, meu Deus, é tanto R que você não sabe nem o que faz, né? Um pega, cria lista, o outro pega, olha pra lista e fala, esse é bom. O outro pega, liga para o que o outro falou que é bom para ver se realmente é bom, aí passa pro vendedor. Falo, cara, você está estendendo o teu processo de venda, perdendo eficácia no teu processo, sendo que o que faz a primeira ligação já consegue dizer isso. E muitas vezes o próprio vendedor, em 2 minutos de ligação, você consegue prospectar. Mas aí cria máquina de vendas que tá na moda. Mas aí, o startupês, onde fica? Eu sou um pouco avesso a esse excesso de metodologia, porque eu gosto muito de entrega. E eu gosto de entrega concreta, sabe? Palpável, plausível, que você possa realmente escalar ou projetar a médio e longo prazo. E quando você fica muito preso à metodologia, realmente você se perde no caminho. Porque você pensa em preencher tantas etapas, tipo, o SDR tá ligando. Se ele não preencher esse formulário e ticar todas as respostas, ele não pula pro segundo funil. Eu falo, cara, isso é bizarro. Nem sempre eu preciso de todas essas etapas, eu já consigo sentir que o cara tem fit e eu pulo ele já pro vendedor. Então eu vejo as pessoas crescendo, ficando inchados. Eu conheço empresas que têm 60 SDRs e não vendem nem a metade disso de contratos novos por mês. Então não faz sentido algum, né? Eles se prendem em metodologia, vendem algo, são ineficazes, mas ainda estão derrapando. Mas muito por não ter o background, eu acho que das antigas, que isso ajuda bastante. As pessoas ficam refém de processo, né? E tem, em cima do que você falou agora, tem uma subjetividade que não está... É clicável no formulário, né? Exatamente. Então, se não tá ali, tem uma percepção, mas não tem onde clicar, ele vai ser qualificado como frio, não vai adiante, não vai avançar. E aí se perde essa oportunidade. Porque hoje, quando você vai para o mercado, principalmente falando da área de vendas e tecnologia, que utiliza muito essas metodologias, eles geralmente colocam pessoas, né, como SDR em início de carreira, pessoas que não têm experiência. Então você pega ali o cara que acabou de sair da faculdade, está precisando trabalhar, aceita ganhar pouco, e aí eu coloco, enfio ele numa metodologia goela abaixo e esse cara só sabe fazer isso. Sabe aquela coisa de Ford, gira ali, né, que tinha o Charlie Chaplin, gira porca. Se algo vai errado, ele não sabe o que fazer, ele trava, ele congela. Eles esquecem de formar, né, a relação interpessoal, a habilidade relacional. Hoje eu sinto muita falta, eu vejo uma diferença gritante de gerações.
Né? Hoje no meu time eu tenho pessoas acima de 30 e abaixo de 30. É gritante a diferença comportamental, feeling e de resolução, sabe? De percepção de mercado, o que elas conseguem fazer. Exatamente porque um veio da escola da vida e o outro veio da escola da metodologia do playbook, né? É bem diferente. É que tu enfia qualquer um em processo, né? Se tem um formulário ali pra qualificar e aí a pessoa responde sim, não, aquilo automaticamente já gera uma pontuação e vai pra frente, é muito mais fácil que tu treinar alguém, desenvolver percepção, dar feedback, ouve ligações. Dá trabalho, ninguém mais quer ter trabalho hoje em dia, né? Todo mundo acha que é fazer assim, e aí o negócio acontece, mas não acontece. Cara, eu passei por uma boa aí numa das agências que eu trabalhei. Eles pediram, cara, faz um feedback do nosso processo de venda aí, porque a gente não tá batendo a meta do mês, não sei o quê. Daí a gente os líderes foram ver como é que eles vendiam, né? Cara, 15 minutos o cliente já tava bocejando, era uma apresentação com 45 slides de PDF, um roteiro, a pessoa praticamente quase lendo. Eu nem fiquei até o final, eu levantei e falei pro diretor, cara, tem que mudar o teu processo de venda. Tá muito robotizado, muito chato. O cliente quer sair do ponto A pro ponto B, ele não quer saber a receita da fórmula do bolo que tu vai entregar para ele, né? Então, e eles encurtaram o processo de venda e funcionou. E era uma empresa que tinha esses S de tudo aí que tu falou. Cara, eu fico olhando assim, é engraçado porque eu tenho pessoas que vieram dessas religiões aí, né, de mercado pra minha equipe. E aí eu fiquei em cima, falou, 15 minutos agora, mas lê 40 minutos a 1 hora pra qualificar. Eu falo, cara, não, você tem 15 minutos. Tá você tem 15 minutos pra apresentar e saber se esse cara vai comprar, tem fit ou não. E outra, se ele tiver um ticket baixo, você não vai fazer nenhuma segunda reunião com ele. Você vai resolver isso por telefone ou e-mail. É isso que você tem. E aí eu comecei a puxar o pessoal, né? Uhum. E depois ela, meu Deus, ele dá certo, é verdade, eu consigo atender muito. Eu falei, cara, faça o básico, entenda, esquece isso aqui, ó, você sabe o que fazer. Aí ela pegou uma ligação minha que falei, ó, vou ligar ali. Aí ela, meu Deus, você usou Bunch, você usou Spin. Eu falo, cara, sério? Nem prestei atenção. Sabe, isso é habilidade relacional, as pessoas esquecem de humanizar. E olha que eu trabalho com chatbot. Eu vendo robotização de processo, né? Atendimento automático, mas é uma coisa que eu sempre prezo lá com a equipe. Eu falo, pessoal, não é porque é um atendimento feito através de chatbot ou robô que ele precisa ser robótico, ele pode ser humanizado. Então, se você já está vendendo isso, você não pode ser igual a todo mundo. Você tem que ser humanizado, o cara tem que se sentir tranquilo. Ele está substituindo muitas vezes uma equipe ou trocando uma área de atendimento para um robô. E ele fica muito preocupado, nossa, mas eu vou perder o humano. Só que quando você vai pro humano e você recebe uma ligação de telemarketing, é melhor falar com um robô. Sim. É muito melhor falar com um robô. Imagina, 1 hora de qualificação, o cliente morreu no meio do caminho. Praticamente. Não, e quem tem tempo pra isso hoje nem até saco. É raro alguém que se disponibiliza pra... Né? E aí o cliente fica puto, porque naquela 1 hora ele nem sabe que é uma reunião de qualificação. Às vezes ele acha que vai pelo menos ganhar o valor, o preço ali, né, no final e não vai. E as pessoas esquecem de priorizar as perguntas, porque a gente prioriza perguntas através da resposta das pessoas que não tá no schedule, né? Não tá no... Sim, tem que combinar com... tem que combinar com os russos, como dizia o... Tem que tomar de canudo o próximo. Garrincha, né? E aí, esses dias eu dei um treinamento de comercial, e eu não sou comercial, mas era um comercial comportamental através da percepção das pessoas. Então a gente pegou uma equipe de vendedores grandes de um cliente nosso, e a gente tava ensinando eles literalmente a ouvir, sentir, para dar um retorno. Porque todo mundo tentava encaixar já no formuláriozinho de vendas, script, né? No script, e aí falava uma coisa, aí a pessoa não ouvia aquilo, e aí já respondia. Então, assim, o cliente, por exemplo, não estava falando de preço. Aí o vendedor ia lá e falava de preço. Eu falei, gente, tu ouviu o que o cliente está inseguro nessa situação? Perdeu a conexão, né? Perdeu a conexão. Não, ele realmente segue script, ele não sabe entender, ouvir para depois levar, né, a solução. Eu não preciso apresentar a solução inteira para vender, eu preciso responder o que você precisa, resolver a dor que você está sentindo. E isso acontece demais. Eu vejo e vi em várias equipes que eu substituía, né? Eu também tenho essa sina, eu só entro em ambientes caóticos, né? Eu não entro em nenhum lugar, pô, Leandro, aqui tá muito bom, tá todo mundo vendendo pra caramba, vem pra cá ser feliz com a gente. Não, eu só pego essas coisas assim para resolver. E aí você vê diariamente, a pessoa, ela não deixa o cliente respirar. Ele não consegue saber se o cara entendeu a última palavra que ele disse. Uhum. Aí eu tenho algumas pessoas da minha equipe que eu falo, respira, respira. Aí ela, deixa, você nem validou se o cara conseguiu entender o que você falou. Aí você segue, vomita um monte de coisa em cima do cara, e aí lá no final o cara fala, não, mas não me atende, não serve. Você já poderia ter feito isso há 2 minutos de ligação, e não 30 minutos depois. Ou e esquece de validar, legal, mas custa 10 mil reais. Putz, mas eu não tenho, eu só posso pagar 50.
sabe? Perdeu todo o tempo, então as pessoas não têm essa inteligência relacional, que é o que eu sinto muita falta dessa geração e que eu vejo que é uma dificuldade grande. E também tem um contraponto, eles não têm a humildade de se deixar serem desenvolvidos muitas vezes, sabe? Sim. Eles acham que já dominam, que sabem tudo, não, porque eu sei spin, eu sei bunch, eu sei... Eu falo, cara, mas isso aqui, sem habilidade interpessoal, não vale nada, você não consegue fazer nada com isso. É bem difícil. Mas eu tenho até feito um teste. Eu fiz um teste, tô fazendo na realidade com a minha equipe, que é voltar a qualificação e o atendimento do inbound marketing, que já vem em tese pré-qualificado, direto para o vendedor, pro inside. E dá muito certo, porque o cara ele tem, além do conhecimento de prospecção muitas vezes, que eu até busco isso muito na minha equipe, ele sabe identificar de forma mais rápida ali se o cara tem fit ou não. Então em 2 minutos ele ligou, não tem. Já descarta, porque eu ganho produtividade. E pro cliente é ótimo isso. Esses dias quando eu tava conversando com o Thiago, conversei com outras pessoas também, e aí falei com um gestor de tráfego lá, que aí ele me fez umas perguntas assim, e falei, gente, eu não tô nem perto pra poder trabalhar com ele. Era tipo assim, não, tu vai investir sei lá quantos mil, e tu tem isso e tal. Aí eu falei, não tenho dele, então tá. Então não temos fit. Eu falei, beleza, show de bola, arrasou. Era isso que eu precisava ouvir. E aí a gente vai pra quem a gente pode naquele momento. Então, assim, minha empresa tá começando, eu não posso investir 10 mil reais em tráfego. Eu não vou arriscar, né? Eu não tenho nem coragem, nem dinheiro. Então, eu não vou. Aí o cara identificou isso na hora, a gente não precisou nem fazer uma call de 1 hora, foi pelo áudio do WhatsApp. Então, isso facilita muito a vida, né? Quando a gente é transparente assim com as pessoas, a gente facilita a vida. E é isso que eu sempre prego quando eu falo de RH sem mimimi. Muita gente fala, mas tu é muito direta, tu não tem coração, tu... Cara, não é isso, é justamente por ser direta e ter coração que eu gosto de falar as coisas claramente, né? Do tipo assim, cara, tu não vai crescer né? assim na tua carreira se tu não fizer isso, né? Se tu não tiver percepção com as pessoas, se tu não olhar pro relacionamento interpessoal, se tu não se desenvolver, tu não vai crescer. E aí as pessoas, aí elas ficam tristes, daí elas choram. Mas ainda é uma barreira, cultural muito do brasileiro, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar... Há 2 anos atrás eu trabalhei 5 anos numa multinacional inglesa. E era incrível como os europeus são diretos. Americanos também, né? Americanos, eles olham assim, tá horrível. Você ficou 1 mês trabalhando e eles olham, não gostei, tá horrível. E tá tudo certo, aí sai dali, vamos tomar um chopp, vamos tomar um drink. E, cara, é só trabalho. O brasileiro tem ainda muito do sentimental, do emocional, de ficar dodói. Sabe, você dá um feedback, a pessoa sai de bico, sabe, bicudo pra casa, fica 1 semana sem falar com o chefe. Eu fico olhando, a gente precisa muito focar nisso, sabe, Mi? O mimimi é exatamente nisso, assim, as pessoas não estão sendo criadas pra saberem se relacionar. Tá tudo tão digital, tá tudo tão moderno, que essa geração mais nova, eles não conseguem ouvir um não, tudo é muito fácil, porque desde 10, 12 anos eu tenho Uber, eu tenho iPhone, eu tenho iFood, o Zai da vida, que essa pessoa fica inábil mesmo de relacionamento. Quando ela precisa ir pedir no balcão da pizzaria alguma coisa, ela não sabe. Claro. Ela vai, pede no iFood e retira no balcão. Começa a exigir um esforço, né? Aí elas não dão conta. E aí eu queria fazer uma provocação aqui que parece que vai de encontro aí com o que tu dissesse, mas não vai. Foi uma palavra que tu colocasse lá no começo, do que é o planejamento, né? As pessoas muitas vezes têm uma reação, isso eu encontro muitas vezes nos clientes, né? Que tem uma reação negativa ao tempo de parada para planejar, tendo em vista que isso é um gasto de tempo, né? É óbvio que tem que saber fazer aquela medida né, literalmente colocar na balança e avaliar o momento certo do planejar, quem envolver para planejar e como fazer. Porque numa percepção, e aí você domina anos à frente de mim, mas numa percepção de visão de gestão por competências, é pensar aquela pessoa que nasceu para isso. Tem pessoas que realmente são aqueles perfis mais executores, né? E não são os adequados para se envolver na equipe que vai fazer o planejamento, né? E isso eu vejo muitas vezes. Tem uma reação negativa de não querer parar para planejar, né, sem perceber ou sem vislumbrar, né, o que vai estar lá adiante, quais vão ser os possíveis resultados desse planejamento. Cara, é bem né? isso. E eu sou justamente essa pessoa executora que odeio planejar. O meu diz que é o dominante, o executor, né? Junto com o analista. Então, eu sou crítica e executor. E odeio planejar. E eu pensei assim, bom, eu vou ter que ultrapassar essa barreira do ódio para fazer o mínimo para que eu consiga ser produtiva e depois colocar pessoas ao redor para fazer isso para mim. E aí, a primeira coisa de fazer, usar o Airbox sempre foi transpassar a barreira do... Porque assim, eu não era apaixonada pelo Airbox, né? Eu virei depois que eu ultrapassei a barreira do ódio.
E eu comecei a planejar e eu vi que o sistema começou a trabalhar para mim. Eu já não precisava perder horas de planejamento todos os dias. Eu perdia algumas na sexta e perdia mesmo, porque elas não eram eficazes até que eu aprendesse a usá-las. E depois comecei a ver como horas de investimento. Então, o meu planejamento eu não faço domingo. Eu acho uma perda de tempo. Quem perde o final de semana para olhar para isso, sabe? A pessoa já começou domingo lá, já preocupada na semana. Eu uso a sexta, então normalmente sexta-feira eu paro e olho 1-2 horas para isso, coloco tudo no sistema, linko com a agenda e começo a ver as horas que vão sobrar ou que tá tudo certo, né? Tudo encaixadinho. Comecei a fazer isso e tal, só que eu não conseguia passar para minha equipe. E eu não falava para elas que eu tinha ódio do sistema, mas elas tinham também. Umas mais que as outras. E aí tem a Dori, que ela fazia direitinho, ela faz direitinho, mas ela tem um ódio mortal, assim, no sistema. E uma das OKRs que a gente criou foi fazer a Dori parar de ter ódio mortal, fazer a Dori amar o sistema, fazer a Dori amar o Airbox. E ficou sensacional, porque daí, nesse momento, faz um mês mais ou menos, eu trouxe uma gerente de projeto para trabalhar com a gente, para focar em planejamento, e a gente começar a ter resultados através de análises, né? Ela pegar todos os sistemas e fazer essas análises que o Leandro tá fazendo para ver o que a gente consegue ser mais eficaz e fechar as vagas em menos tempo, enfim, né? Ser mais lucrativo através do sistema e através do planejamento. Aí ela sim, ela ama planejamento. Ela também é executora, mas com planejador. Então acho que o disco dela deve ser planejador com executor até. Aí sim, a pessoa tá lá livre, né? Feliz no seu sistema, gostando de fazer aquilo, linkando com algumas planilhas, com alguns processos. Mas aí quando a gente faz processo, a gente não faz um playbook de 20 páginas sobre um processo. A gente joga lá numa ferramenta de fluxo mesmo. Às vezes a gente usa, dependendo do cliente, até o Trello, o Master mesmo, mas só para mostrar para ele as etapas, o que vai em cada etapa. A gente dificilmente gera arquivos em PDF grandes, assim, com muito texto, mas existe um processo mínimo para ser seguido e para ser validado. Então, fica uma ideia lean, né? Fica uma ideia de planejado e orçado para ver o que a gente conseguiu extrair daquilo. E uma das vantagens, né? E aí, puxando a brasa, né, para minha área do conhecimento, da gestão de projetos, é você ter um mínimo de registros. Eu também não sou fã de você perder 90% do seu tempo botando no papel, registrando e executando o mínimo e não fazendo a tal da entrega, como você colocou antes, né? Mas o mínimo de registro para que possa te permitir replicar quando os projetos são semelhantes, né? E com base na réplica, aliás, e a partir dessa réplica, ou tendo que fazer a réplica, usar o que ficou de aprendizados, o que a gente chama de lições aprendidas, né? Então, o que deu certo, o que não deu certo, onde que de fato foi muito ruim e que nem pensa em replicar, né? Eventualmente a gente já aborta lá no começo quando está desenhando aquele projeto. E aí, obviamente, sistemas ajudam a ter isso mais registrado, ter isso controlado e facilmente resgatável, né? Então, onde é que está aquela planilha? Onde é que eu salvei isso, né? E aí a gente vai melhorando conforme precisa, né? A gente tem lá na consultoria até uma gestão do conhecimento bem legal, assim, tem bastante coisa mapeada. Mas tem coisas que a gente usa uma vez na vida, outra na morte. Então, por exemplo, processo de onboarding de colaboradores. Entra pessoas lá na empresa com, sei lá, acho que uma vez por ano ou mais. Então tem um processo que funcionou naquele momento, a gente desenhou. E aí, quando eu fui aplicar agora pra Adriana, que entrou com projetos ali, eu falei, gente, tá tudo desatualizado, a gente perdeu tempo em olhar para aquilo, em testar o que tava, tentar fazer o que estava escrito, e aí não dava. E a gente ficou um dia inteiro naquilo, eu falei, não, isso não pode acontecer, tem alguma coisa errada, aí sim, no processo. Então, a gente revitalizou aquilo, já ficou em alerta pra gente revisar antes de uma próxima pessoa entrar, pra não perder tempo meu e da pessoa juntos em cima de um processo que não funciona mais. Então, isso é ágil, né? Esse é o pensamento que eu gosto de ágil, pelo menos. Ô, Thiago, me conta como é que foi montar a tua empresa. Tavas numa agência lá, feliz da vida, bem louco, e aí resolveu montar a tua pra ficar mais louco menos? Qual era a tua expectativa? Tava bem louco, exatamente. Então, essa agência que eu trabalhava, ela atende nível Brasil, e eu tenho na família empreendedores, amigos muito, muito próximos, assim, e eu sempre tentava trazer eles. Porra, vem pra agência, vira cliente nosso aqui e tal. Só que eles não tinham ainda era um ticket muito alto, né? A pandemia veio aí em 2020, aí, ano passado, e a minha irmã empreende e quase precisou fechar, e a gente tentando de tudo para ajudar, porque o marketing, muita gente procura o marketing para salvar negócio, né? E isso é aquela trava que tu falou, né? Então, o marketing não serve só para salvar um negócio. Muita gente procura só para salvar um negócio. Então, eu via muita gente próximo de mim, desesperado, vai fechar, e meu Deus do céu, o que vai acontecer? Minha irmã dentro de casa também. Então, lá na agência,
eu estava num cargo de gestão, eu não tratava mais com cliente, mas eu comecei tratando com cliente quando eu entrei. Então começou a vir aquela saudade, aquela falta. Eu já fiz durante um tempo, alguns meses, alguns trabalhos fora de agência para tentar ajudar, né, os famosos freelas. E, cara, aquilo estava encaixando perfeitamente. Não, então acho que esse é o caminho que eu tenho que seguir. Daí a gente encerrou lá as nossas atividades na agência. Em janeiro eu foquei nesse plano. Já era um plano antigo, né? Todo mundo se forma em publicidade que abrir sua agência. Então tava 8 anos dentro da gaveta, fui me capacitando, aprendi muito nas agências que eu passei, agradeço a todos até hoje. Mas chegou a hora, em janeiro chegou a hora de eu fazer acontecer para os que precisam e não conseguem entrar em grandes agências, digamos assim, né? Tipo eu. E daí foi acontecendo naturalmente, a meta do ano foi batida em 3 meses e a coisa foi funcionando muito bem. Daí o que tu falou, uma coisa ali que tu conversou com outro gestor e ele te deu um cenário gigantesco, não era o teu momento. E cara, eu chego pra fazer, o Rafael, ele é o comercial da empresa, mas às vezes eu faço reunião de comercial, né? Eu tô ali, minha cara ali no Instagram, o pessoal às vezes me liga pra comprar o serviço. Eu faço essas reuniões, eu já chego falando assim, as objeções, não é fácil, não é barato, não vai ser pra ontem, tu quer mesmo, né? A pessoa fica assim, vamos, né? Vamos fazer. E daí eu explico depois os benefícios, né? E, cara, isso tem dado muito certo, assim, né? Eu tô conseguindo impor o meu DNA ali da humanização, né? Nada robotizado. Existe processo, obviamente, mas não é engessado como em grandes agências. A gente já tive do outro lado, já empreendi, já fui dono de bar, já fui dono de outras coisas menores, assim. Então, tem a dor do empreendedor que fica no escuro, não sabe o que a agência está fazendo para ele, não entende o relatório de 5 páginas com 1000 métricas, o empreendedor não sabe como é que lê aquilo. Então, na UP, depois que eu consegui criar ela ali, a gente está meio que em proporção menor, mas revolucionando o mercado, assim. É um relatório totalmente humanizado, eles abrem, eles entendem, eles agradecem muito. São clientes que nunca se viam em agências, né? São clientes que estão conseguindo crescer seus resultados, mesmo ainda estamos em pandemia, mas menos severa, mas eles estão vendo crescimento, sim, né? Então tá sendo uma troca muito boa. Eu digo que é um trabalho a 4 mãos. Ele lá, eu aqui, eu visto a camisa da empresa dele e a gente vai pra cima, sabe? Mas e era isso que faltava. Eu vim de 3 anos de gestão de equipe interna e agora eu mão na massa de novo com o cliente. Quando dá eu vou lá visito o cliente, quando não dá é tudo virtual, mas eu gosto de botar a mão e me sujar mesmo, tá? Muito da hora. E exige uma coragem, né, pra fazer Nossa. isso. Meu Deus, como exige. Eu falo pros meus amigos dos CLTs, eu falo, cara, se joga, mas pra mim já tá fácil, né? Eu já entrei na piscina fria. Eu falo, cara, é muito fácil, vai. E eles ficam assim, não é fácil, cara. E não é. Pra gente agora, talvez seja, mas pra eles não. Eu entrei em consultoria sem querer, assim, mas se eu tivesse que parar um momento, sair de CLT para montar um negócio próprio, eu acho que eu não tinha feito nunca, assim. Eu trabalhava e aí eu saí, uma pessoa que eu já tinha relacionamento falou assim, tu não quer pegar um cliente meu aí em Floripa pra ajudar com assessoria? Eu falei, gente, mas eu só tenho 3, 4 anos de experiência com RH. Eu vou assessorar um cliente como, né? Ela falou, não, tu dá conta. Eu falei, então tá, então eu dou. Cheguei no cliente, já tava fechado o negócio, porque ela já tinha feito tudo, e aí ali começou meu primeiro cliente, assim. Então depois disso foi fluindo, né? Foi um processo que eu planejava minimamente pra acontecer, então foi muito gostoso. Mas hoje eu paro pra pensar assim, poxa, cada vez que eu vou contratar alguém, cada vez que eu vou ser mais ousada, dá aquela coragem de falar assim, e se não der certo, né? Tem pessoas aqui que estão esperando esse salário, estão esperando o crescimento da empresa para que a sua vida siga também. E aí eu penso em contrapartida de que é um risco de todo mundo, né? De quem está entrando, do colaborador que está entrando, da gente, do próprio cliente. Então todo mundo acaba se engajando assim no processo. E na consultoria, por exemplo, eu tento deixar todas as consultoras próximas de cliente para que elas façam a gestão do trabalho delas, de equipe, e do próprio cliente para não sentir isso que tu falou, né? Porque esse intraempreendedorismo para a empresa vai fazer diferença no resultado. Então, imagina, tu estava numa área de atendimento um tempão, depois tu ficou só em equipe, né, em gestão. Aí aquela partezinha gostosa, aquele frio na barriga, cadê, né? Cadê Sim. o rolo com o cliente? E se tu consegue trazer para tua equipe colaborador que não é aquele que espera o dia do pagamento somente, que vai vestir o da tua empresa, eles conseguem transmitir para o cliente da tua empresa isso, sabe? Então, tá num momento difícil, eles vão buscar soluções ao invés de te trazer problema, tua empresa pode crescer num momento difícil. Não, é bem assim, eu comecei a respirar muito mais depois que a minha equipe ficou concisa, né? Porque antes vinha tudo em mim. E aí eu comecei a ver que, poxa, tá vindo menos demanda.
Mas as coisas estão acontecendo, os números estão aumentando. E aí, sempre conversando com elas, falo, gente, tá vindo tudo... Elas falam, Mi, tá vindo tudo pra gente agora. E eu falo, ótimo, né, que estão dando conta. E na sexta-feira a gente tava em reunião de equipe, e aí uma pessoa falou assim, poxa, eu fiquei tão feliz, porque uma pessoa lá divulgou no Insta com o nosso nome, elogiando e tal, e ela falou assim, nossa, os clientes gostam da gente, eles divulgam, eles elogiam. E eu falei, bom, a consultoria, ela veio disso, só quase que 100% dos nossos trabalhos são indicações. A gente nunca trabalhou com inbound. Inclusive, na pandemia, eu fiquei, assim, acho que em crise umas 3 semanas achando que eu ia falir, porque eu não tinha nada na internet. Mal e mal o site, meu Instagram tava... Eu nunca usava, eu odeio Instagram. E não gosto de rede social até hoje, o LinkedIn tava lá só pra ter, né? Mas graças a Deus, o LinkedIn já existia há muito tempo, então quando eu comecei a trabalhar, em 2007, 2005, as pessoas... iam colocando depoimentos, então eu consegui pegar aquilo, começar a jogar pro Instagram, e aí naqueles 2 meses que ficou bem lockdown mesmo, eu consegui mexer um pouquinho, mas eu pensei, gente, nunca fui online, como é que eu vou fazer? Nunca bati foto em cliente, não tem prova social. Aprendeu Vou bem, morrer. né? Aprendeu bem, ultrapassou a barreira do ódio também da rede social. Tem que fazer aquela OKR igual da tua funcionária lá. Dela perdeu o ódio. O ódio tem que fazer o teu, perder o ódio do Instagram. Videozinho mesmo. E assim, em 2015, já 16... perdeu, pelo jeito. Eu achava que já tava há anos nessa empreitada aí. Não gosto. Nossa, gente, não, eu sofro. Em 2015, mais ou menos, o Jimmy, a gente fez uma parceria também para ele trabalhar o marketing da consultoria, ele ficou 2015, 2016, e ele falava assim, filma, grava, coloca, cara, vamos lá pra loja da Harley, vamos fazer uns vídeos legais e tal, e eu só enrolava. Mas já se começasse nessa época? Nem falo, eu imagino isso todo dia. Eu imagino todo dia. Na época que ninguém fazia, o Jimmy falava, daí eu acho que eu fiz assim, mas não... E aí o que eu tenho ranço é que a maioria dos meus amigos e de todo mundo que vê, fala assim, que legal, adoro teus vídeos, vejo sempre, muito massa, continua. Eu falando, filho da puta, por que não põe no Instagram isso? Por que não escreve, não curte, compartilha, faz tudo, né? A pessoa não curte, não compartilha, não escreve nada de comentário e vem falar depois no pessoal. Eu falei, você sabe como é que funciona essa bosta, esse Instagram? Tem que ter engajamento. Deixa eu explicar uma coisa, eu te apresentar um cara chamado Algoritmo, né? E aí vamos conversar sobre isso. Que vive mudando toda hora também. Então, hoje pra mim é muito difícil isso porque é um trabalho muito cadente. Eu sou executora, né? Meu perfil é dominante. Eu odeio coisas cadentes, que eu tenho que fazer todo dia. Mas precisa, né? Então, pro crescimento meu e da empresa, eu sei que precisa. Então, eu vou lá e faço, né? E me conta tudo, a tua empresa, da ideação, como é que tu teve coragem de montá-la? E me fala dessa gestão de projetos, é além do marketing que tu faz? O que é exatamente? Na verdade foi até o contrário, tá? Eu não tenho formação em marketing, né? Eu sou gaúcho e fui para... Logo que me formei, fui convidado para Juro que é gaúcho, a gente nem percebeu. Gerenciar nem percebeu. Mas não tenho mais o sotaque de Porto, né? Graças a Deus. E aí... Vai se ativar o dia ser gaúcha com isso aí. Pra ver o meu feeling pro marketing. Não, mas tu vai entender por quê, né? Porque eu sou de Porto Alegre, mas aí, assim que me formei, fui pra Bahia, né? Assumi um projeto lá. E fiquei 11 anos lá em Salvador. Aí, no meio do caminho, achavam que eu era paulista, porque não tinha mais sotaque de gaúcho, né? Aí, agora, meu sotaque é uma coisa híbrida, né? Então, eu já tenho 5 anos aqui já em Florianópolis. Tem que pegar o nosso agora? Pois é. Tá boa. Então, aí eu saí, logo que saí da faculdade, né? Recebi esse convite e também tinha uma lógica de trabalhar CLT ainda enquanto era universitário e tal. E aí recebi um convite que era uma coisa irrecusável, assim, um tremendo desafio para assumir um projeto que tinha sido fruto de da leitura que fizeram do meu TCC na época, né? E aí me convidaram para se juntar à equipe de um projeto lá na Bahia, na Fundação Odebrecht. Odebrecht nem é bom falar muito, mas enfim, né? Mas fui para lá e era um convite assim absurdo, assim, né? Ganhar 7 vezes que eu ganhava em dólar, né? Uma coisa fantástica. Fui para lá. E aí assumi fiz especialização em gerenciamento de projetos. Era uma área bem diferente de agora, era uma área relacionada à sustentabilidade, né? Só que a gente está falando de 20 anos atrás, então ainda pouco se falava sobre isso, né? E aí os caminhos da vida me fizeram sair de Salvador e voltar para o Sul,
né? Mas eu não queria voltar para Porto Alegre. Porto Alegre está muito, muito violento, né? A minha irmã ainda está por lá e não tinha muita atração. E aí vim para Florianópolis. Vim conhecer, gostei, né? E aí, em paralelo, eu desenvolvia um outro projeto, né, pessoal, que está ligado à tua área, né? Que é de treinamento usando jogos corporativos. Ah, que legal. Né? E foi isso que me trouxe para cá, na verdade. Foi esse projeto, né? Então comecei a desenvolver por aqui e acabou que surgiu uma oportunidade aí, foi meu primeiro contato com marketing na Content Tools, né? Que era uma startup daqui, né? Que hoje mudou de nome, né? Agora é Growth Hackers, né? Mudaram o foco deles. E aí foi meu primeiro contato com o marketing em si, né? E por aí, né? É como tu disseste agora há pouco, né? O networking é uma coisa muito importante, né? E para mim foi um desafio adicional, porque vindo de outra cidade, né? E aí eu vou fazer um desabafo agora, assim, vindo de um desabafo, Florianópolis, embora uma capital, né? Ela tem um ar interiorano, assim como Porto Alegre também tem, né? Ela não chega a ser uma capital, isso não é demérito nenhum, mas é uma constatação, assim. Uma cultura, né? É uma cultura fechada. Ela não chega a ser uma cosmopolita, assim, né? Ela é muito aberta em diversos aspectos, mas ela tem ainda um ranço de quem vem de fora, né? Aí, eu vindo da Bahia, ainda tinha uma resistência maior ainda. Até se surpreendiam, né? Eu chegava nos lugares, mas tu é baiano, né? E é branco, ainda tinha aquela coisa assim, né? Ué, mas branco desse jeito... Eu sou branco. Branco desse jeito, né? Também é? Sou baiano. Tá vendo? Então, ué, mas branco desse jeito e tal? Pois então. E aí foi isso. Então, o network me levou para outros projetos, né? Hoje, o meu principal cliente é a Menezes Nibur, que é um escritório de advocacia aqui, né? Muito, muito importante aqui na cidade, um dos maiores do estado. E um dos principais projetos lá foi exatamente a implementação do GPTW, né? A gente acabou de receber agora, semana passada, a certificação, 3º ano consecutivo. Legal. Né? E é um papel diferenciado no contexto da advocacia, né? É muito comum você encontrar um gerente de projeto, né, ligado a marketing, ligado à gestão, né, ligado a um projeto de expansão, de crescimento, né, inclusive Sim. usando tráfego, mas dentro do escritório de advocacia é um papel mais raro de se encontrar. E o que tu fez lá de projetos? O que tu foi fazendo, na verdade, né? Porque o GPTW não é assim, simplesmente vou lá, faço o testezinho e rola, né? O que tu fez cadente para conseguir o resultado da certificação? Desculpe. Certamente que não é um trabalho individual, né? Mas houve uma necessidade, aí talvez um pouco daquela resistência que eu comentei antes, houve uma necessidade de criar procedimentos, criar fluxos para as coisas, né? Porque o escritório ele cresceu muito rápido, hoje são 120 mais ou menos colaboradores, né? E, obviamente, um escritório de advocacia, a atividade fim é o direito, é advogar, né? Então, e não fazer a gestão. Então eu faço parte de um time administrativo que é muito competente, mas é um time reduzido para fazer a máquina funcionar. Né? Então tem o desafio de fazer, vez por outra, né, o advogado seguir o procedimento do fluxo, né, de seguir o parâmetro. Então a gente fez um trabalho muito bacana lá na lógica de projetos, que a gente criou uma metodologia, adaptou uma coisa híbrida. Não dava para chegar, por exemplo, com um PMBOK, que é um negócio pesado, engessado, né? E que está cada vez mais em desuso, especialmente agora com o ágil, né? Agora é modo de dizer, mas... Uhum. Então a gente fez uma coisa meio híbrida, né? E criou uma metodologia, criou uma política de projetos internos e passou a fazer com que... Tu disseste uma palavra agora há pouco, né? No começo. E passou a fazer com que todas as iniciativas que surgiam tivessem suas acabativas, né? Porque tinha lá muita iniciativa, tinha um cardápio, assim, um leque de coisas que se iniciavam e não terminavam, né? Então esse foi um dos principais desafios, fazer as coisas terem começo, meio e fim, que é a lógica do projeto, né? E quando elas têm um ciclo, daí elas deixam de ser projeto e viram um processo, né? Todo ano tem essa revisão. Para o GPTW especificamente, teve exatamente isso, a questão de os processos de RH serem bem definidos, as políticas, os planos de cargo, os programas de desenvolvimento, né? O programa de bem-estar,
Hoje tem um programa lá bem definido, o projeto, né? Que era um projeto, agora é programa, né? Viver Bem, que trabalha e que na pandemia foi muito importante. A gente começou antes, mas a pandemia, óbvio que ninguém esperava isso, né? A gente teve que se adaptar e foram várias iniciativas ao longo desse ano que passou aí que foram feitas para manter o pessoal ativo, uma espécie de ginástica laboral, atividades, encontros, happy hours, enfim. E eu costumo dizer assim, a certificação do GPTW, ela é um reflexo, né? Sim. Mas ela, em tese, né, ela é muito fácil obter, porque como você fala, né, vai lá, se inscreve e tal, só que do ponto de vista de processo, só que ela envolve uma participação do colaborador, né? Então tem que ter um número mínimo de integrantes, então se não tem um clima que favorece, que estimula que a pessoa queira registrar aquela satisfação. E ela vai no subjetivo, né? Porque ela pega Exatamente. a satisfação da pessoa em relação àquilo. Então tem clientes que a gente implantou também, que a gente nunca teve nada de política formal. Mas a sensação das pessoas era boa de trabalhar lá. Então a empresa até ranqueou. Agora tinham empresas que tentavam fazer de tudo para colocar, enchia de processo e tal. Não, agora a gente vai ranquear. Acaba não ranqueando, né? Não ranqueia de fato, porque inverte a lógica. Porque isso aí é um segundo momento, né? O primeiro momento é a certificação em si, e aí depois é o ranqueamento, né? Claro. E o ranqueamento aqui tinha um desafio, né? Que foi interessante, porque não tem, dentro das categorias do GPTW, não tem a categoria jurídica, né? Então, nós somos o primeiro escritório de advocacia do sul do país a obter a certificação. Depois, aí até isso meio que levantou acendeu a luzinha para outros, né, dos nossos concorrentes, eles também foram atrás. A gente ranqueou no passado, esse ano agora que vai começar a ser avaliado o resultado, né? Ano passado a gente ranqueou entre as pequenas daqui. Aí entra como genérico, né? E Pequenas genérico, empresas exatamente. de Santa Catarina. Santa daí, Catarina, né? exato. Mas já é legal pra caramba, Claro, já sem mostra uma dúvida. inovação em fazer algo que outras empresas do mesmo ramo não fazem, né? Eu tenho um escritório jurídico também, que também é cliente, e eles falam, aí tudo que eu sugiro pra eles, tudo não, né? Mas boa parte que eu sugiro pra eles, metade do board fala assim, mas os escritórios de advocacia não fazem isso. Eu falo justamente, né? Pra isso que eu tô aqui, pra isso que a gente tá nesse momento olhando pra inovação. Não é pra fazer o que todo mundo faz. Senão a gente estaria por aí copiando e fazendo bench. A gente vai criar algo espelhado talvez em startup, né? Nas empresas de TI, que é mais modernete, mais legal, mais a cara, né, de vocês. Então é um escritório super sério, mas com jovens. E aí esses jovens têm as suas características que estão explícitas ali no ambiente de trabalho. E quando a gente fala de GPTW, a lógica é ter um bom lugar para se trabalhar. Não primeiro ter o selo para depois ter um bom lugar para se trabalhar e inverter isso, né? Mas isso volta-me de novo o que eu falei lá no começo, no simples, no básico, nas pessoas. Isso. Tem que ser genuíno, né? Tem pessoas, e eu já participei de alguns processos de GPTW em empresas diferentes, em que você via pessoas torcendo para dar certo porque eles realmente curtiam e a empresa realmente se preocupava, e outros que você via a empresa fazendo para ter um selo de Instagram, sabe? Para colocar em Instagram, colocar em LinkedIn, para ser da modinha. E eu via claramente a equipe sabotando o processo. Porque eles sabiam que não eram de verdade. Falaram, o ano inteiro não faz nada, agora 15 dias antes da pesquisa é happy hour, é voucher de iFood, é não sei o que, é festinha, é obrigado, coisa que nunca acontece. Então, a gente volta sempre no simples, assim. Toda metodologia, toda inovação, ela volta para pessoas. Autêntico, e quando a gente esquece disso, nada dá certo. É por isso que os processos falham, as metodologias não avançam, ou se tenta implantar e ela não dá certo no final. As pessoas têm que comprar a ideia. Com certeza, elas têm que saber por que elas estão fazendo aquilo. E eu acho que tem que ser muito claro, inclusive falando de OKR, que eu já passei em algumas empresas também, tive algumas experiências muito positivas e outras muito negativas. Eu gosto muito de OKR, eu também não sou a pessoa planejadora, tá? Odeio, mas faço por necessidade. Mas ela dá um norte muito interessante, eu acho que para definir poucos e principais objetivos. Eu acho que isso é sensacional, mas muitas vezes isso fica na esfera do estratégico, do board, as pessoas não participam, não sabem o que elas... não, mas eu só atendo o telefone. Não, mas eu só sou recepcionista. Não, você é recepcionista, você é a cara da nossa empresa. Você atende o telefone, você está falando com o nosso cliente, quem paga o nosso salário. Então, assim, as pessoas não se preocupam em realmente catequizar, em tornar isso transparente, em envolver todo mundo perceber que independente da atividade, de muita ou pequena importância, hierarquicamente falando, todo mundo é importante, todo mundo tem que fazer parte. Então, sempre volta em pessoas. E isso tem que ser genuíno, né? Tem que ter uma humanização genuína, e que pra mim falar de humanização é tão básico quanto a gente for falar de ética, de transparência no ambiente de trabalho, né? Quando a gente vai reformular os valores e olhar para os valores da empresa, tem muito cliente que fala todo orgulhoso, não, ética,
transparência são os nossos valores, humanização. Eu falo, sério? A ponto da gente precisar destacar isso como um valor principal, né? E agora... Isso é implícito, né? Meu Deus, gente. E agora parece estar mais na moda ainda falar de gestão de humanização. Tem uma amiga minha que faz gestão do conhecimento, ela tá fazendo doutorado para isso. E volta e meia ela lança uns artigos assim e eu fico pensando, gente, sério? O povo tá se voltando agora para fazer uma gestão humanizada quando isso já devia ser... Sempre, né? Desde sempre, né? Então eu fico pensando, aonde que se perdeu? De que forma? Será que foi robotizando tudo? Será que... Eu fico... Esses dias eu fiquei tentando pensar real, assim, sozinho. O que aconteceu com a humanidade? A gente tem que estar falando em 2021 de gestão de humanização. Sim, daqui a pouco faz 100 anos. O Tempos Modernos aquele é de 32, 33, aquele filme, né? Imagina, daqui a pouco faz 100 anos e aqui a gente continua repetindo aqueles modelos, né? E você pega ainda CEOs, donos de empresas, diretores de alto escalão, que eles perguntam, mas vamos falar o resultado para todo mundo? Então, cara, meu Deus... Como que você vai engajar uma pessoa e te entregar resultado se ela não sabe o que ela está entregando, sabe? Mas vamos falar de faturamento mesmo para todo mundo, tem certeza? Sim, cara. Não é transparência, não é honestidade, sabe? Não é todo mundo participando, não é uma empresa clara, eles não têm que saber o que está acontecendo. Né? Como que você entra num GPTW, como que você faz uma série de outras inovações se você não está entregando o básico? A pessoa entra, senta, vai embora, sem saber o impacto dela, sabe, no todo ali. Então as pessoas têm que voltar, assim. Esse RH sem mimimi pra mim é sensacional, esse tema, porque eu sou muito sem mimimi, assim. Eu sou o diretão que às vezes fala e a pessoa fica... Aí depois eu chamo e falo, você entendeu? Porque aí a pessoa passa a gostar. Tem pessoas da equipe que eu trabalhei, de equipe minha que tem 10 anos, 8 anos, que ficam assim, Lê, tem vaga aí pra trabalhar com você? Lê, tem vaga aí pra trabalhar com você? Porque as pessoas aprendem que isso é positivo, sabe? Isso é produtivo. Isso faz a pessoa crescer, a pessoa se descobrir, sabe? A transparência, ela tem que existir em qualquer relação. E a empresarial não pode ser diferente. É uma questão de honestidade, né? E eu vejo também que a gente está num momento, e que bom que está nesse momento, porque as pessoas estão cada vez mais autênticas e se mostrando como de fato são, e em função disso as pessoas já não estão mais comprando a ideia daquilo que elas não querem realmente levar em frente, né? Então, antigamente tinha aquela coisa, eu tenho que ser um diferencial, aliás, eu tenho que ter um diferencial para oferecer para o meu público, né? Agora tem que, de um tempo para cá, já passou a haver a necessidade de ter um diferencial para atrair quem vai querer trabalhar comigo. Isso. E todo mundo acha que o selo do GPTW vai atrair somente, né? Só que a pessoa esquece que tem outros canais de comunicação que as pessoas veem que aquele selo é mentirinha, né? Tem o Glassdoor aí que não deixa pois ninguém é, mentir, né? Exatamente. Pois é. Exatamente. Fora o Instagram, né? Tem Instagram que é aquela coisa fake, né? Que aí faz aquelas coisas mega montadas de colaborador falando, vem trabalhar aqui. E eu falo, gente, que vergonha alheia, né? A pessoa grava um negócio que nem é verdade, ela nem queria, ela foi encurralada ali pra vir trabalhar aqui. Isso pega muito no quesito de diversidade, né, Mi? Essa forçação de barra, contratação por cotas, né? Pra dizer que você é inclusivo, pra dizer que você aceita todo mundo, mas tem várias empresas, inclusive, que eu já trabalhei, tive o desprazer em alguns momentos de ver colaboradores sendo quase que obrigados, colocados na parede para falar, porque, enfim, tinham questões de sexualidade, transgêneros e tal, que é um tema que para mim é super tranquilo. Eu sempre tive pessoas assim na equipe, acho, que são extremamente produtivas, inclusive, mas eu já vi pessoas sendo encurraladas e meio que obrigadas a falar, e essa pessoa foi a mesma que foi no GPTW e que acabou com a empresa. E aí numa reunião de board eu participando, eles falam, nossa, mas teve uma pessoa que falou isso, e eu sabia exatamente quem era a pessoa. Porque não era genuíno, a empresa realmente não fazia aquilo com um engajamento de verdade, sabe? Não estava se preocupando com a pessoa, estava se preocupando com o mercado. Eu já tive empresa que o sócio falou assim, não quero gay aqui, deu de bichice, sabe? Coisa assim, pô, em pleno século XXI, cara. E aí já tive empresas que tentavam descobrir problemas das pessoas, do tipo assim, tu é surdo do ouvido esquerdo, né? Vou te enquadrar como PCD, tá? Pra atingir cota. Sim. Pra atingir cota, exatamente. E não com a preocupação de, bom, já que você tem a deficiência, vamos trabalhar dessa maneira e tal, quem sabe um fone melhor pra ti, ou quem sabe você não trabalha nessa atividade ou na outra. Exato. Ou olhando para candidatos com deficiência da mesma forma que olha para outros, né? Olhando para candidatos negros da mesma forma que olha para outros. Eu vejo empresa divulgando assim, queremos um candidato ou candidata, ou agora aqueles negócios, candidatos neutros. Ou pessoa, ou né? pessoa, quero pessoa negra para trabalhar aqui.
Tá bom, então se eu for bom igual e for branco, eu não posso. A vaga é só pra negro. Por que vocês não fazem essa porra desse processo seletivo desde o início, que coloca negro já, junto, né? E dá uma prioridade, olha, um branco negro, tá, beleza, vou colocar essa pessoa negra por algum motivo que vai me trazer alguma produtividade, ou que vai, não só por cota, e pior ainda, não só por cota, mas por querer fazer um marketing em cima daquela pessoa. Uhum. E isso Se tá aproveitar, cheio, tá cheio, e é muito triste de ver. Eu tive um cliente uma vez que eu participei de uma reunião de board onde eles estavam na lógica de pensar o marketing para aquele ano, né? Eles estavam assim, olha, a gente precisa ter uma bandeira, a gente precisa se envolver com alguma coisa. O nosso cliente, tu vê, né, o fulano aí está defendendo fortemente a questão LGBT, né, o outro está trabalhando muito forte a questão de deficiência, né, da inclusão de deficientes e tal, a gente tem que ter uma bandeira para a gente poder se diferenciar. E eu era, como via de regra, né, era consultor, então eu estava ali ouvindo e tal. E um dos papéis, aí você falou de ser o chato, o cri-cri, né? Outras palavras você trabalhou, mas um dos papéis do gerente de projetos é identificar os pontos de risco, né? Então, mapeia os riscos e apresenta, ó, aqui estão os riscos desse caminho. Mas eu não tomo decisão, né? Quem toma decisão aí é o board, né? Se quiser ir por aqui, eu tinha registrado previamente, né? Então muitas vezes eu sou o chato da história. Muitas vezes. E aí nessa ocasião eles estavam lá, então, a gente podia, então, vamos pegar essa coisa então de LGBT, né? Essa coisa. Isso. Essa coisa de LGBT, né? Aí o outro, não, mas aqui não tem nenhum gay aqui dentro. Aí o outro falou, como não? Tu não é, ô fulano? Aí o outro, eu sou, não sei o que. Aí eu olhava daqui, eu olhava de lá, assim, só. Aí aquilo virou uma gozação, uma risada pra cá. Aí eu, quando abaixou um pouco a bola, eu falei, pessoal, bom, meu papel então aqui, né, já aqui na consultoria, eu acho que só o fato de ter surgido essa piada aqui internamente já mostra que essa não é uma causa para ser, né, trabalhada internamente. Ou é uma questão que tem que ser trabalhada, mas não deve ser tida como, nesse momento, como causa. Neles, né? Vocês não estão maduros ainda pra né? isso, né? Exatamente. Aí ficou aquele silêncio, assim, daqui a pouco. Pô, e quem sabe educação? Educação é um bom assunto. Aí já não tá muito, entendeu? Eu tenho um cliente que tem muitos funcionários e colaboradoras gays, lésbicas, enfim. Mas é uma questão que acontece. Achei a pessoa boa, tô conversando, tá? Não interessa se ela é ou não. Acontece dela ser, né? Isso aí Acontece dela ser, tipo, às vezes, né? Enfim. E aí eles falam assim, não, vamos colocar nos nossos valores de diversidade, vamos botar no manifesto de cultura de diversidade. Aí um outro levantou a bola assim, não, mas já não é nosso, já não tá super na nossa cultura, pra que vai ter que botar isso como se fosse algo que a gente não tem também e destacar uma coisa que pra gente é natural? E aí eu falo, gente, beleza, isso entra da mesma forma que ética é natural pra uma empresa, transparência, honestidade. Não vamos colocar. Se já tá intrínseco na cultura, já tá. Não precisa a gente destacar um valor só pra isso, porque pra você já é básico, já é vivido. Isso é lindo, né? Eu acho que isso é ser sem mimimi. E aí muita gente fala assim, nossa, Michelle, mas aí tu não apoia a causa? Cara, é bem pelo contrário, né? É naturalizar as causas. Teve um ano que a Consulado, eu acho que foi a escola de samba daqui, resolveu fazer uma aula pra gordinhas. Aí sempre existiu a comissão de frente, a aula coreografada, nananã. Aí tinha a aula coreografada plus size, um negócio assim, de gordinhas ou plus size. Era um nome assim, sabe? E eles mega orgulhosos, divulgando pra todo mundo que era inclusivo. E falei, gente, da onde que isso é inclusivo? Tu montar uma aula só de gordinha. Coloca as gordinhas no meio das outras aulas, então, e finge naturalidade, até ser natural. Agora, não vai me fazer uma aula só de gordo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tinha outras eu não entendo muito de samba, mas não tinha outra na comissão de frente, não tinha no carro alegórico, Exato. Não tinha Exato. passista, Deve ter aquela no final porta-bandeira. ainda, né? Com certeza não foi Aí abrir imagina, aulas, né? aquela aula estranha pra todo mundo. Não, né? Pelo amor de Deus, vamos naturalizar as coisas. Essa semana me impactou um anúncio, né? Alguém anunciou isso, de vaga de emprego, daquela forma que tu falou. Excluiu pessoas, essa empresa só vai contratar, e daí começou a elencar, né? As minorias ali que eles defendem as bandeiras. E eu fiquei assim, caramba. Então pode chegar uma pessoa que atende esses requisitos, não saber de nada e vai ser
contratado. A empresa fecha É daqui a bem 2 delicado anos. falar esse tipo de situação, né? Falando de cadeiras diferentes. É difícil você sentir a dor do outro, né? Então, eu acho que tem um valor imenso isso, né? Como o Magazine Luiza fez e outras empresas grandes estão fazendo, porque ainda não é natural. Sim. Por mais assim que, como a Mi falou, tem empresas que a diversidade é super natural e não precisa falar, não é a realidade da maioria. Então, às vezes, sim, é necessário forçar um pouco e trazer essas pessoas para dar oportunidade, porque não tem como dizer que não são guetos. São. O negro, o LGBT, existe uma resistência e às vezes não é algo nem por maldade ou perverso das pessoas, mas é algo tão cultural, tão intrínseco, que você discrimina só de olhar. Se você estiver andando à noite e vier um negro e um branco, você vai ficar com medo de quem? Entendi. De ser assaltado. Então eu acho assim que é importante esse tipo de ação. É estranho, porque como a gente não se preocupa com isso, fala, meu Deus, que absurdo selecionar só negro, não. Mas qual que é a realidade desse grupo? Qual que é a realidade do LGBT, do deficiente, né? Ou do portador de necessidade especial, que nem é deficiente, eles são muito eficientes, inclusive. Então, acho que as duas coisas têm que andar em paralelo. A gente tem que tentar normalizar e normatizar, mas tomando cuidado, sim, para tratar os diferentes de forma diferente. Não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, porque não é. Se eu chegar numa vaga com uma pessoa negra, ou um super obeso, ele não vai ser olhado da mesma forma, não adianta, é hipocrisia nossa falar isso. Mas a cultura da empresa tem que olhar para essa outra forma, não só divulgar um cartão escrito contrato assim, pessoas negras. Eu tava discutindo isso com um amigo meu ontem, eu falei, cara, mas o que é menos pior? É horrível você saber que uma empresa tá fazendo isso para cumprir tabela, mas é melhor ela não fazer ou ela fazer mesmo que seja forçando e dar oportunidade para essas pessoas. Então, hoje, infelizmente, no Brasil, a gente vive assim, quem que é o político melhor, bom ou ruim? Pá, não, é o que é menos ruim. Ah, isso aqui também é o menos ruim. Então, assim, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é menos ruim ele obrigar e dar a cota do que ele não fazer. E ele fazer vista grossa e não oportunizar essas pessoas. Então, eu acho que é uma seara muito delicada quando a gente fala de pessoas e de oportunidades e de não ter mimimi. Eu acho que entra nisso, assim. Eu acho que tem que jogar real. Não é normal, não é comum, não é natural. 99% das empresas não fazem porque acham legal, bonitinho, não. Elas fazem porque é obrigada e porque é o Pink Money ou qualquer nome que se dê hoje em dia. Mas as que fazem, acham bonitinho, que já tá naturalizado, eu não acho que elas deveriam ficar fazendo card mas inclusivo, elas têm que ser uma força exclusivo. motriz para puxar as outras. Mas aí elas podem contratar e divulgar aquelas pessoas naturalmente no ambiente de trabalho, mostrando pessoas negras ali através da cultura da empresa. Não ficar colocando um card só, contrato só pessoas negras e excluindo todo o resto. Tá, então índio não entra, branco não entra, mestiço não entra, é isso? Né? Então, se tu é diversificado, se tu tem essa política, cara, mostra no dia a dia. Eu acho que é muito mais consistente e genuíno do que fazer um card. É que o Magazine Luiza fez um monte de ações juntas, né? Agora, se tu pegar uma outra loja parecida que não tem a cultura e que só vai contratar por cota, só vai contratar PCD pontual, por cota, Então, assim, tem pessoas, tem empresas que contratam PCD e jogam a pessoa lá dentro. Não tem nenhuma estrutura, não naturaliza aquele ambiente para ela se sentir bem. Né? Tá se fudendo para as pessoas. Aí isso eu acho muito complicado. O bom trabalho ali do marketing para uma empresa é se ela consegue comunicar bem o posicionamento dela. Então, os valores dela vão atrair os funcionários que ela gostaria de ter lá dentro. Então, se ela tem um bom papel na comunicação dela, do dia a dia, dos valores, do que ela apoia e não apoia na sociedade, ela mesma vai atrair bons profissionais que se enquadram naquilo. Né? Aí, quando tu força isso, eu acho que tu meio que baixa o sarrafo e pode entrar qualquer pessoa, entendeu? Então, eu acho que sim, tem que dar atenção a isso, obviamente, mas pode ser, inclusive, vinculado a uma mudança de comunicação. Porque daí o que vai acontecer? Vai postar essa vaga e nunca mais vai falar nada desse tema, entendeu? Nunca mais vai ter algum artigo sobre inclusão. Não, que é o como, né? Nunca mais vai ter. Isso. Vai postar aquilo ali. Igual a XP, né? Vai postar aquilo ali. Feliz na ação e seja o que Deus quiser, e depois nunca mais fala. Talvez vai contratar e nunca nem vai mostrar quem foi contratado, entendeu? Às vezes nem contrata. Aposta, solta aquilo ali, nem faz entrevista. Só sempre tem em tudo na vida, né? Tem o ônus e o bônus, né? Um desses cenários que tu colocasse agora né? Será que vale a pena a empresa fazer pelo menos ou não fazer? Um dos pontos positivos, ainda que esteja fazendo por fazer, é que eventualmente, e aí a gente vibra positivo para que isso aconteça, eventualmente aquela entrada, né, daquele PCD, daquele LGBT ou daquele negro ou indígena, enfim, ou obeso, ele possa lá dentro
né? E aí vai muito do perfil da pessoa também, né? Não só no profissional, das competências técnicas dela, mas do comportamental. O quanto ela lá dentro vai ser capaz de ser essa força motriz, esse vetor de transformação, e eventualmente aquilo pode ser um despertar. Vão permitir que ela seja também apoiada. Então, porque algumas empresas, há também, né, as empresas e é por isso que virou lei, né? Então, uma coisa é fato, existe esse problema a ponto de ter que ter uma lei no país que exija percentual X para isso, X para aquilo. Mas algumas empresas não o praticam porque desconhecem, né? Ou não tem fôlego para isso. E outras realmente porque estão se lixando para aquilo, né? Então, aquelas empresas que praticam para cumprir, mas que tem ali uma mínima abertura prévia, aquilo pode ser até um gatilho, né? Falando em marketing aí, pode ser um gatilho para a coisa começar a acontecer lá dentro. E é bem importante olhar para a coerência das coisas, né? Tem empresa fazendo isso, mas que quando a mulher volta da licença maternidade, demite. Então, assim, Eu tenho um exemplo em casa disso. E é um conjunto de coisas que eu tava falando agora. Poxa, mas aí a gente fala de gestão humanizada, né? Mas é o básico. Só que não é. Tem empresas grandes aqui de Floripa, enormes, que fazem isso ainda. Então eu fico pensando, poxa, talvez valha a pena, ainda no século XXI, alguém falar de gestão humanizada para conscientizar esse inferno dessas pessoas que ainda pensam dessa forma, né? Hoje em dia tá mais raro, mas quando eu comecei a fazer vaga lá atrás, ele falou assim, tá, mas é mulher, tem quantos anos? Ih, vai ficar grávida. Pequeno, Tem filho pequeno ou tem possibilidade de engravidar. Então, gente, são coisas que a gente vai ajudando os outros, talvez esse canal que seja um repost para isso. Inclusive, vamos fechando, de repente, cada um com um recado aí sobre crescimento. Se vocês tiverem uma coisa em mente que vocês queiram compartilhar sobre crescimento, pra gente fechar esse momento de aprendizado também, de educação. Acho que a gente também tá aqui para isso, né? Tem uma consciência social e política nisso. O que vocês têm para deixar de recados finais? Puxar um pouco pro marketing. Passar um recado para quem Thiago quer da UP. utilizar esse braço do marketing. Marketing é uma coisa só, é marketing. Marketing digital é um canal pra gente explorar o marketing. 2 palavrinhas é o principal para um crescimento na internet. Produção de conteúdo e distribuição de conteúdo. Então você precisa focar em talvez aprender ou terceirizar a sua produção de conteúdo e focar em levar ela para mais pessoas, impactar mais pessoas. Não adianta você ter o melhor conteúdo, melhor comunicação e você não atingir quem tem que ser atingido, né? Ou atingir o público errado. Então, focar nisso, focar em entregar muito bem para o seu cliente o que tu se propõe a entregar, né? Às vezes eu encontro pessoas, por exemplo, bota 10 mil reais em anúncio. Cara, mas tu não tem estrutura para atender a demanda que vai te trazer, então tu vai fazer cagada. Então, etapas, cumpram as etapas, né? Começa devagarzinho, vai sempre numa linha de aprendizado de evolução crescente e foca nisso aí no teu desafio como empreendedor, né? Se apoia em sempre entregar mais, é o gatilho que tu falou, gatilho da reciprocidade, entrega sem querer. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta do vendedor tentando vender para ele. Então, seja persuasivo, faça a pessoa pensar que, nossa, eu vou comprar porque vale a pena para mim. Ela tem que achar que ela pensou em comprar sozinha. Então, persuasão, produção de conteúdo e distribuição é o recado aí do marketing. Boa. Eu tenho para dizer, né, vamos humanizar, vamos simplificar e vamos executar. Eu acho assim, a gente não tem que esperar o momento perfeito, a gente tem que começar e os ajustes eles vão acontecendo. Então, quem tá aí, quem tá ouvindo, quem tá vendo a gente, comece, né? Nunca vai existir um momento perfeito, né? Eu sempre brinco também lá na empresa, é uma frase antiga, mas mais vale o feito do que o perfeito. Então, Vamos começar, a gente vai medindo, não se esqueçam das pessoas, porque é quem faz a diferença. E é isso, o sucesso ele passa por pessoas e sempre vai estar ali, e no simples. Exatamente. Vou fazer o gancho então, porque eu ia falar exatamente essa frase, né? O feito melhor que o perfeito. O perfeito deve ser um objetivo, buscar, né? Buscar a perfeição, se esmerar, buscar a melhor das entregas, mas não atrasar uma entrega a ponto de não ter nada para entregar porque não está do ponto ideal, né? Bom, eu somaria o que vocês disseram, aquilo que eu já falei mais uma vez aqui, né? Que é o planejamento, né? A gente ter isso de maneira estruturada, né? Você falou agora, vou investir 10 mil, mas aí eu vou pegar uma metralhadora e vou simplesmente, aquela giratória, né?
virar para cá, mas tem certeza que o inimigo tá ali, né? Fazendo a analogia da metralhadora, né? Será que é para onde eu quero, é quem eu quero atingir? O pessoal tá atrás, de repente era outra coisa que precisava. Então, e aí, na lógica de marketing, planejar, tem a ver com estudar, identificar cenário, identificar quem é que tá do outro lado, né? A tua persona, o teu nicho, enfim. E aí, do ponto de vista de gerenciamento, colocar isso tudo de maneira organizada, né? Existem sistemas de gestão para isso que facilitam diminuir essa necessidade de instrumentos que não se integram, né? Que não se conversam com o outro. Aí, e aquilo que tu falasse em execução, é isso mesmo, assim, focar no tempo naquilo que é produtivo. Tem um gasto metade do meu dia preenchendo planilhas, né? Eventualmente, um sistema de gestão faz com que você preencha uma única coisa que ele retroalimenta outros sistemas e permite até, para fins de gestão, ter lá um dashboard com as informações centralizadas e algo assim. Então, esse é o meu recado, assim, planejamento e depois o monitoramento desses dados, né, o gerenciamento disso que está sendo feito. Tudo se complementa, né, gente? Que um fala, dá para ir encaixando. Então, acho que dá para a gente resumir em planejar, começar simples, vai melhorando, vai medindo, tenha cadência, até que acabe, né? Tem a acabativa também. É bem importante lembrar que ninguém faz sozinho o tempo inteiro, então quando a gente fala de crescimento, a gente sempre vai precisar de ajuda, nem que seja para alguém servir de espelho para você, dar feedback. E é um processo de retroalimentação. Uma hora a gente chega onde queria chegar, depois chega onde queria chegar de novo, e chega. A gente não consegue chegar daqui até aqui logo, né? É a mesma coisa de peso. Eu não vou conseguir perder 20 quilos daqui até aqui em um mês. Queria muito, mas não vai rolar. E então é a Pode tal da mudar cadência. de assunto? E já estamos terminando, pra felicidade dos gordinhos, já estamos terminando. Já quero o próximo. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada pelo papo, obrigada pelas obrigado. dicas, obrigada pela sinceridade, objetividade, pelo papo sem mimimi. Valeu. Beijos.